Lexington, Kentucky. Eu não venho aqui desde o dia em que aconteceu em 94. Eu já tive muita vontade de vir aqui, mas me traz lembranças ruins. Parece que foi ontem. O mesmo tom de azul, o mesmo deck de madeira. Eu sei que por um tempo tinha sangue e tinha umas outras coisas na varanda. Ninguém limpava aquilo, isso sempre me marcou. Ficar vendo aquilo. Aquilo foi terrível, essas coisas não deviam acontecer. Uma coisa difícil de engolir naquela idade. Éramos jovens. Trinta anos antes. Verão de 94. Caramba, o álbum de fotos. Quando você joga futebol, você cria uma família no dia em que você pisa no campus. Olha só, vamos ver, isso aqui é só o começo. Olha aqui, que lembrança boa. Todos os jogadores de futebol americano faziam suas refeições no porão do dormitório feminino por algum motivo. Por isso eu conheci o Trent DeGiro e logo nós ficamos grandes amigos. O Trent chegou calouro, bem novato. E acho que como ele era do Kentucky, ele tinha muitos amigos nas fraternidades e fora do time de futebol americano. No ensino médio, nós éramos 6 ou 7 que morávamos na universidade e os meninos moravam na fraternidade. Eu tinha amigos bem próximos com quem eu morava e eu me tornei muito amigo de muitos jogadores do time de futebol e éramos bem unidos. Era só um grande grupo de amigos que saía junto. Os mais animados escolhiam os bares para onde a gente ia se divertir, mas ninguém namorava. Foi platônico. Por isso eu saí do grupo. Brincadeira. A gente sempre olhava um pro outro e pensava, não, era assim. Mas também eu acho que, para alguns de nós, as amizades eram mais importantes do que o risco de perdê-las por causa de um erro de sexta-feira à noite. E nós éramos como irmãos. 17 de julho de 94. No verão de 94, nós, jogadores de futebol, decidimos alugar uma casa ali, em Woodland. A gente estava muito animado para começar a temporada. Então, assim, durante o verão só ficam ali os estudantes atletas e alguns outros que estão tentando conseguir créditos adicionais, que talvez precisem para se formar. Então, a população do campus é muito menor, o que também aumenta o vínculo entre as pessoas que ficam convivendo ali. Isso aqui tá forte. Eu vou parar. Nos aproximamos mais naquele verão. A minha casa ficava no fim do quarteirão. A gente já ia bebendo enquanto andava até o clube e bebíamos o máximo que dava antes deles fecharem. Lembro de umas noites em que a gente chegava em casa e, graças a Deus, eu e o Trent não somos bons no golfe, mas a gente jogava no gramado da frente, por cima do trânsito. Não era a coisa mais inteligente a se fazer. 8 da noite. 17 de julho de 94, só uns dias antes do aniversário de 21 anos do Trent, e a gente organizou uma festinha ali para comemorar. Estávamos nos preparando para o último ano. Era isso. Era o nosso momento do auge. E eu cheguei à festa e me lembro de ter ido até a varanda e as pessoas estavam relaxando nas cadeiras por lá. E o Trent, claro, estava lá e também o Antônio e a Carrie. A Carrie, que na época era minha namorada, agora é minha esposa. Matt Blandford estava lá com alguns dos colegas da fraternidade. Eles eram bons amigos do Trent. Estávamos fazendo o que universitários fazem nas festas. Estávamos bebendo. Havia um funil por onde estávamos bebendo cerveja, nos divertindo e rindo. E eu lembro que fiz todos os meninos se reunirem na varanda só para registrar aquele momento, porque estavam gargalhando, rindo e se divertindo muito. O Speed, eu, o CD, o Trent,
Essa foto foi na festa, foi divertido, foi bom. Eu tô sorrindo porque eu adoro todos esses caras e tivemos muitos bons momentos. Eu queria que aquela noite tivesse terminado de forma diferente. Meia-noite. A festa começou a se dissipar. As pessoas começaram a ir embora. Aí eu e os caras que estavam lá saímos pra varanda. E aí a Holly, que era uma KO, chegou atrasada pra festa. Na verdade, eu estava trabalhando naquela noite, mas eu pensei, eu vou passar por lá um pouquinho. E não tinha muita gente por lá, porque já estava tarde. Mas o Trent estava tão animado, ele disse, você conseguiu, você veio. A Carrie e eu tínhamos ido dormir, meu quarto ficava perto da varanda, então ainda dava para ouvir as pessoas lá fora. Mas era só um burburinho, porque a maioria das pessoas já tinha ido embora. Eu não sei por que a gente ficou na varanda. De verdade, eu não sei. Eu me pergunto isso o tempo todo. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, eu fui até o banheiro. E assim que eu abri a porta, nós ouvimos aquele barulho. O Trent estava sentado do meu lado, conversando. Aí eu ouvi o que eu acho que foi o som mais alto que eu já ouvi na minha vida. Eu olhei para ele e disse, ei, tia, você ouviu isso? E... A Carrie se levantou de repente e disse, acho que houve um tiro. Aí já começou uma gritaria na varanda, bem ali na frente. Eu ouvi o Sean gritando, socorro, é o Trent. Aí eu já pulei da cama e saí do quarto, atravessei o corredor, saí pela porta da frente e vi o Sean com o moletom encostado no rosto do Trent, tentando ajudar de alguma maneira. Trent estava sangrando pelos olhos, pela boca. Eu estava tentando... Eu queria fazer alguma coisa, eu sei lá. Tava tudo muito confuso. Ficou tudo muito confuso, parecia uma eternidade, mas tudo aquilo foi muito rápido. Estávamos morrendo de medo, não sabíamos o que fazer. Aí eu fiquei desesperado, eu fiquei tentando descobrir quem tinha feito aquilo, se alguém estava em perigo, se o atirador ainda estava ali. Nós não sabíamos se o atirador poderia entrar e ir atrás de todos nós. Virou um caos absoluto. Podia ser qualquer um. Pensamos que talvez alguém na festa pudesse ter matado ele. Você começa a desconfiar de todos ao seu redor, seus amigos, os conhecidos. Você não sabe em quem confiar. Festa de 21 anos de Trent DeGiro. Naquela noite, o Trent e eu conversamos a noite inteirinha. E naquele verão, o Rei Leão estava sendo um grande sucesso. E teve um momento em que o Trent colocou a trilha sonora do Rei Leão na festa e foi maluco. E a música do Elton John, Can You Feel the Love of the Night, começou a tocar. O Trent e eu dançamos essa música sozinhos na sala. Mas era só um balanço desengonçado pra frente e pra trás. E eu lembro dos braços grandes dele me envolvendo. E aí a gente disse um ao outro que se amava. E aí eu disse pra ele, tá bom, eu acho que eu vou me embora. E eu fui embora entre 00:30 e 1h. Eu não tinha ideia de como aquela noite iria mudar tudo. Trent é baleado. Foi uma loucura, foi muito aleatório. Aí eu liguei para a emergência. Foi muito assustador e ficamos em choque. Os paramédicos chegaram muito rápido. 10 minutos. Depois da ligação para a emergência. Talvez menos. Eu sabia que ele tinha morrido quando eu voltei lá fora. Peguei meu moletom e olhei para ele e... É que eu só sabia. É que a gente sabia que ninguém ia aguentar. Ninguém ia aguentar aquilo. E o que eu lembro é que depois disso acontecer, um policial chegou na varanda e pegou meu moletom.
Sou o Don Evans e fui o investigador principal no caso de homicídio de Trent DeGiro. Pouco depois das 2 da manhã, a polícia de Lexington recebeu uma ligação de um sujeito desesperado que disse que algo havia acontecido com um amigo dele. Eu era um detetive novo na época, mas descobri rápido que a vítima era um jogador de futebol americano de 20 anos, que em breve completaria 21, que jogava na Universidade do Kentucky. E o nome dele era Trent DeGiro. Foi muito caótico. Tinha muita gente por ali. Os policiais então me informaram que tinham encontrado uma arma na festa. Antonio O'Farrell, que era o quarterback do time de futebol da universidade, admitiu que ele estava em posse daquela arma. Alguém perguntou ali se a gente tinha alguma arma em casa. E antes dos policiais chegarem, eu tava louco. Eu tava completamente desesperado. O Chris me disse que o pai dele colocou uma arma no porta-luvas apenas por questão de segurança. Eu corri até o carro do Chris, peguei a arma no carro dele e as marcas da minha mão, claro que ficaram na arma. Então eu só disse que a arma estava lá. A arma, na verdade, pertencia a Chris Davis. Aí você começa a tentar descobrir qual é a história. Onde estavam quando tudo aconteceu? Ser interrogada pela polícia foi assustador. Enfim, eu sempre fui uma boa aluna. Eu tinha 20 anos. Eu nunca imaginei que eu passaria por uma coisa assim tão jovem. Eu consegui ir para casa, mas alguns dos meninos foram para a delegacia para serem interrogados. Eu tive a impressão de que a polícia achou que um deles tinha feito alguma coisa. Mas aí eu pensei, espera aí. Talvez tenha sido algum deles. Sean Mann estava na varanda. Antônio estava com a arma. Chris Davis era o dono da arma. Eu precisava separar os três para começar o interrogatório e tentar descobrir alguma coisa. Duas horas e meia após o assassinato de Trent. No Kentucky, se te ligarem às 4 da manhã, é porque alguém foi preso. E eu tinha certeza de que era só um dos meus amigos ligando para dizer, olha, eu fui parado, pode vir me buscar? Mas era um amigo meu do hospital e ele me disse que o Trent tinha levado um tiro e que ele estava no hospital. E eu disse, como assim? Ele levou um tiro? Eu estava com ele até agora. Não é do Trent que você está falando. E ele disse, não, Robin, ele levou um tiro e morreu. Ele se foi. Eu desliguei o telefone e comecei a chorar desesperadamente, sem entender direito o que tinha acontecido entre a hora em que eu cheguei em casa e as 3 horas que se passaram até aquele telefonema. Eu me vesti, dirigi até a casa e eu vi. Eu só lembro de perguntar, o que vocês fizeram? Quando algo tão traumático acontece com você, você começa a duvidar de todos ao seu redor. Talvez aqueles caras não eram quem você pensava. Chris Davis, que era o dono da arma, me disse que não atirou. E o teste de resíduos de pólvora deu negativo. Eu estava em uma situação em que praticamente todos ficavam me dizendo, eu não sei o que aconteceu. O Trent e eu nos aproximamos na época em que ele treinava na sala de musculação e eu precisava ficar mais forte. Aí ele me ajudou com isso e foi aí que ele e eu ficamos amigos e nos tornamos mais do que companheiros de equipe. Eu nunca imaginei que uma coisa dessas aconteceria com alguém como ele. Eu não lembro direito, eu só lembro do Antônio dizendo, eu dei sua arma para a polícia. E aí eu disse, tem 6 balas. E ele imediatamente olhou para mim e disse que só tinha 5 balas. E foi aí que eu fiquei intrigado. Aí eu pensei que a bala era a chave. Por isso, nós enviamos a arma do Chris Davis para a perícia e começamos a analisar os interrogatórios.
Eles faziam uma pergunta atrás da outra e perguntavam a mesma coisa de 10 maneiras diferentes. Eles perguntaram, ele já deu em cima da sua namorada? O que sabe sobre a vida pessoal do Trent? Ele apostava, ele tomava esteroides. Sabe se ele tem algum inimigo ou alguém que queira machucar ele? E o Antônio? E são as mesmas perguntas repetidas vezes. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu comecei a me sentir como se eu soubesse de alguma coisa, mas não estava contando. Eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. E eu estava sentado em um local onde eu podia ver a rua inteira. Eu disse que achava que alguém tinha vindo pela lateral da casa, mas eu não sabia. É como essas cenas de crime que você vê na televisão, onde fica todo mundo separado e os policiais ficam ali fazendo perguntas, olhando nos olhos das pessoas, tentando fazer perguntas que não tem nada a ver. Foi surpreendente ver que depois de passar por tudo aquilo, eu fui considerado suspeito e eu fiquei tipo, acha mesmo que eu atirei na cabeça do meu melhor amigo? Eles liberaram a gente e disseram que entrariam em contato e eu pensei, eu só quero dormir e esquecer, isso não pode ser real. E de repente, ao meio-dia, eu morava no primeiro andar e alguém bateu na minha janela e eu pensei, meu Deus, quem é? Aí eu olhei e era meu pai. E aí... Ele ouviu as mensagens. Ele ouviu as mensagens por volta das 4 da manhã e não pôde entrar em contato, então pegou o carro e dirigiu por 8 horas seguidas. Ele dirigiu por 8 horas e quando eu abri a porta, ele me deu um abraço apertado. E foi aí que me senti seguro, depois de 12 horas. Foi isso. O Trent não teve esse luxo, o pai dele não pôde fazer ele se sentir seguro. Os pais do Trent são pessoas maravilhosas e era muito difícil colocá-los a par da situação, pois não podíamos dar nenhum conforto. Foi um golpe muito duro. Enfim, alguém atirar em uma pessoa e matá-la no campus? Tudo parecia ser um tiroteio depois disso. Sabíamos que havia alguém por aí, ciente de que tinha assassinado o Trent. E essa pessoa estava andando por aí entre nós. O assassino de Trent DeGiro pode ser qualquer um. E a cada dia que passa, seu grupo unido de amigos vive com medo de que seja alguém que eles conhecem. E aí, irmão? E aí, Chris? Como é que você tá? Como é que tá? Bom te ver também. Bom te ver, irmão. Bom te ver. Entra Valeu, aí. cara. Olha só quanta gente, olha só que essa é a alegria melhor isso aí. parte. Que galera incrível. Legal. Eu tive a chance de rever uns caras ao longo do tempo e ao longo dos anos. Mas eu nunca consegui falar disso, assim, com um companheiro de equipe desse jeito, sabe? Desde que aconteceu. A gente fala, assim, sobre muita coisa. Mas a gente não toca nesse assunto. Eu fico confortável em falar disso com você. Sério mesmo, porque quando uma coisa dessas acontece quando você tá de olho, e você tá acostumado a cuidar dos outros e a zelar pelos outros, é sempre uma tragédia. Você pensa, como isso aconteceu? Eu me lembro de estar ali treinando, mas tá muito distraído, sabe assim? Eu não conseguia prestar atenção em nada. Eu tinha que prestar atenção, mas eu não conseguia me concentrar em nada. E com o passar das semanas, nada mudou. Era só um bando de teorias. Será que queriam matar ele ou queriam matar um de nós? Sei lá. Você traz tudo pra dentro de si. E eu acho que aquela temporada passou muito rápido. E foi uma temporada muito triste. A gente venceu o primeiro jogo. E tinha muita emoção colocada ali. E depois disso, tudo desmoronou. Dois meses após o assassinato de Trent. A Universidade do Kentucky nunca tinha visto nada parecido acontecer antes. A casa ficou vazia. Eles não conseguiam alugá-la por causa do incidente. Virou uma rua meio perigosa para se estar. E as pessoas ficaram muito mais cautelosas no campus. Eu morava fora do campus nessa época, então eu só ia para aula e ia embora. Eu não ficava mais à toa lá no campus. Eu só queria ficar longe dali.
Depois que o Trent morreu, muita coisa aconteceu. A gente estava se preparando para a próxima temporada. A Carrie, que já era minha esposa, e eu ficamos sabendo que ela estava grávida. Então, a gente estava comemorando e também tentando saber como seria dali para frente. Enfim, eu morava perto do campus e eu vivia nessa rotina de casa para a faculdade. E foi muito diferente da minha experiência anterior na faculdade. Tava nos noticiários. Naquela época, ou você lia o jornal ou assistia ao noticiário. Essas eram as únicas fontes. E aí, eles começaram a contar os detalhes de que tinha uma arma encontrada no local e que eles estavam de posse dela. Isso te deixa meio nervoso, mas ao mesmo tempo eu pensava, quer saber, a gente não tem nada a esconder, não foi isso que aconteceu. O meu pai foi lá buscar a arma, não deixaram ele pegar a arma e eu pensei, tá bom, acho que vamos ter que esperar. Foi uma época tão triste. Ninguém nem queria mais sair, ninguém queria ir aos eventos do campus, aos jogos de futebol. Era como se o nosso tempo no campus tivesse sido paralisado. Jogador universitário baleado morto em casa. E foi aí que um pânico acabou se instaurando. Meu Deus, o time de futebol era o alvo. Pronto. Acertou uma. Será que foi por mim? Será que o Trent tinha feito alguma coisa errada pra alguém? Sei lá, o Trent era amado e querido por todos. Eu acho que eu irritei algumas pessoas até. Eu deixei as pessoas um pouco chateadas, porque eu tirei dinheiro delas jogando sinuca. Então muita coisa vinha na minha cabeça, muita coisa passava pela minha cabeça. Poderia ter sido um estudante, alguém que mora na cidade, ou alguém da cidade natal dele. Eu pensei que pudesse ser alguém do bar. Imaginamos todos os cenários possíveis de se imaginar. Quem causou isso? Eu interroguei todo mundo. Tinha uma garota sentada no colo do Trent em uma foto. E eu pensei, essa garota quem é ela? Ela tem namorado? Mas na verdade, aquela garota era Robin, apenas uma amiga. Essa era a relação deles e também não deu em nada. E aí, nós enviamos a arma que o Chris Davis tinha para a perícia. Nos dias seguintes, eles voltaram e nos disseram que não correspondia à bala que tinha sido removida do Trent. Que o Trent não tinha sido baleado por uma arma comum. Que era um rifle calibre 2.43. Daí já comecei a pensar em um atirador de elite e provavelmente aconteceu do outro lado da rua, longe da vista de qualquer pessoa na varanda. E é por isso que as pessoas não conseguiam me dizer nada. Isso me assombra. Isso é uma coisa pesada que eu carrego comigo e eu nunca contei pra ninguém. Eu sentia que todo mundo estava me procurando em busca de respostas porque, sei lá, eu fui o último a chegar. E o mais doloroso era... Eu não tinha o que contar. Não tinha o que contar para... Não tinha resposta para os pais. Eu sentia que tinha que ter uma resposta, mas não tinha. Por fim, divulgamos informações ao público e alguém ligou e disse que achava que Matt Blandford poderia ser um suspeito. Matt Blandford era amigo de longa data do Trent no colégio. Ele estava lá naquela noite, mas tinha ido embora cedo. Meu Deus, eu nem lembro o ano. Olha aqui. Trent e o Matt. Oitava série, o último ano antes de ir para o ensino médio. Matt era o melhor amigo do Trent, desde a primeira série. Isso todos os anos, até os 21 anos. O melhor amigo dele mesmo. Tipo, almas gêmeas. Era assim. Éramos todos muito amigos. E aí fomos para a universidade juntos. Então foi muito divertido. Mas no fim de semana, antes do aniversário dele, eu tava viajando. E eu recebi um telefonema da Peyton. Ela me contou o que aconteceu com o Trent. E eu imediatamente voltei pra casa pra gente se reunir e descobrir o que aconteceu com ele. É a coisa mais estranha de se vivenciar. Choramos, assistimos ao jornal e tentamos entender o que estava acontecendo. Ontem à noite eu estava vendo as fotos, eu estava revivendo aquelas memórias. É como se tivesse sido ontem. Essa é a do baile de formatura.
Olha só, o Trent ao lado do Matt. O Matt tá do lado dele. É. O Matt escolheu ser membro de uma fraternidade. E o Trent escolheu jogar futebol. E, pra ser honesta, o time de futebol era a fraternidade do Trent. O Matt e eu, a gente nem era muito amigo na faculdade, mas eu lembro que ele estava lá também essa noite. Conversei com o Matt várias vezes porque ele não só conhecia o Trent, mas também conhecia muitos dos caras. Por isso era bem difícil lidar com os amigos do Trent. Com o tempo, eu criei uma conexão à medida em que ia conhecendo os dois. Eu confiava, mas investigava. Chegou um ponto em que eu acreditava que o Matt não estava envolvido, mas eu precisava investigar todo mundo. Permanece um mistério. Bolsa de Estudos homenageia jogador universitário assassinado. Se passaram meses e meses e a morte dele ainda me afetava. Eu vivia todos os dias com medo. Eu me lembro de uma vez em que eu tinha saído de casa e eu estava indo para a aula. E um cara ficou me encarando e me deixou muito desconfortável. Eu senti um arrepio na minha espinha. Aí eu resolvi voltar e ficar sozinha em casa. Porque a gente não sabia em quem confiar. Nós não sabíamos quem era o assassino e qualquer pessoa no campus poderia ser ele. O terror sempre esteve presente, tinha alguém lá fora. Daquela noite em diante, a gente vive com medo. Nunca tivemos nenhuma resposta. Aí, depois de um tempo, o caso foi arquivado. Eu acredito que o futebol teve um papel importante na minha preparação para o futuro, desde a disciplina até o trabalho em equipe. Eu lembro dos pais do Trent me dizendo, nunca se esqueça dele. Por favor, não esqueça o Trent. Resolvemos agir como um grupo de amigos para arrecadar dinheiro para uma recompensa. Qualquer um que apresentasse alguma informação que levasse a uma prisão ou condenação. E isso ficou parado por alguns anos. E aí pensamos, tá bom, nada tá acontecendo. Então, por que não pegamos esse dinheiro e transformamos em um fundo para bolsas de estudo? E foi assim que nasceu a Fundação Trent de Juro. Então, continuamos arrecadando dinheiro, sabe? Só que em vez de uma recompensa, o dinheiro foi para bolsas de estudo. Era muito legal ir a todos aqueles eventos. Tinha todo ano os eventos de arrecadação de fundos em nome do Trent. Sabe, mostrar o Trent a outras pessoas que talvez não soubessem quem ele era, levar meus familiares. Eu tinha parentes que vinham a esses eventos para demonstrar amor e respeito e ajudar a apoiar as causas. Então, parentes de vários lugares e, assim, a esposa do meu irmão e a família dela, até a minha própria esposa e a família dela. Enfim, todo mundo cresceu muito a partir desses tristes eventos. Foi um baque para todo mundo. Foi uma comoção geral e não tem um evento sequer que a gente não comente sobre isso. A gente nunca esquece. Nós fizemos aquele programa America's Most Wanted. Hoje no America's Most Wanted... Só precisávamos que alguém se apresentasse e contasse o que aconteceu. 6 anos após o assassinato Eu lembro de como Trent. se fosse ontem. Eu recebi uma ligação e era um número 606. E disseram, aqui é o detetive Evans. E ele disse, pegamos ele, o assassino do Trent. Fiquei chocada com o que estava acontecendo. Então saiu no noticiário e eu o reconheci imediatamente. Prisão feita pela morte do estudante.
Eu tenho ótimas lembranças daqui, mas desde do que aconteceu com... eu nunca mais voltei. Porque eu me lembrava do Trent. Eu sabia que alguém tinha que saber de alguma coisa. Alguém tinha que saber, e eu acho que foi por isso que o detetive Evans e a polícia de Lexington investigaram até descobrir. Eles fizeram um bom trabalho. 6 anos após o assassinato de Trent. Finalmente, em 2000, eu recebi uma ligação que mudou tudo. O nome da mulher era Amy Lloyd e ela viu um artigo de jornal onde Mike DeGiro falava sobre o crime, pedindo que as pessoas se apresentassem. Ele só queria justiça e isso a motivou a entrar em contato. Conheço a Amy desde o ensino médio, tínhamos amigos em comum. Pelo que eu sabia, a Amy era uma boa menina, era uma pessoa legal. A Amy me contou que em 1995 ela estava namorando um cara e uma noite eles estavam em um bar aqui na cidade. E estavam conversando sobre as piores coisas que já tinham feito na vida. E durante essa conversa, esse cara disse que tinha matado Trent DeGiro. E aí ela contou 5 anos depois. Eles já tinham terminado. E ela disse o nome dele. E o nome dele era Shane Raglan. Eu pensei, esse cara? É esse o cara? Ele sempre esteve por perto. E esteve por perto depois do ocorrido também. Ele seguiu como se nada tivesse acontecido. Ele ainda ia nos bares, ainda interagia com todos nós. O cara era um sociopata. Eu conhecia muito bem aquele cara. Eu via ele em todo lugar. Ele era um cara bem esquisito. Foi essa a impressão que eu tive dele. Nós jogamos sinuca algumas vezes. Nós conversamos um pouco, mas ele não me agradava. Ele não era uma boa pessoa, não era um cara legal. Por que matar o Trent? Não faz sentido. Eu peguei o nome do Shane Raglan e não estava associado ao caso. Não encontrei nenhuma ligação com Trent. Eu voltei para Amy Lloyd e ela me contou uma história. A Amy me contou que o Shane tinha sido rejeitado na fraternidade SAI. E que o Shane tinha contado que o Trent foi o responsável por isso. Aí começamos a seguir essa pista, e isso levou a gente de volta a 91, quando Shane estava tentando entrar na fraternidade como calouro, com um amigo de Trent, Matt Blandford. No primeiro ano, o Trent e o Matt estavam nos alojamentos e o Shane Raglan aparentemente ficou lá o tempo todo se gabando por ter dormido com a namorada do presidente da fraternidade e o presidente descobriu. O Trent pegou essa informação e contou ao presidente, e aí o presidente da fraternidade rejeitou o Shane. Então, nós tínhamos esse jovem que vinha de uma vida privilegiada, de uma família privilegiada, mas que agora não conseguia entrar no sistema. Entrar para uma fraternidade ou irmandade traz muito prestígio aqui no Sul. E ele não conseguiu entrar em uma fraternidade. Eu já tinha interrogado o Matt Blandford várias vezes e o nome do Shane Raglan nunca foi mencionado. Mas quando o Matt e eu conversamos sobre o Shane Raglan, ficou claro para mim que o Matt só juntou as peças enquanto contava a história e que ele nunca percebeu aquilo antes. Ele disse, sim, eu me lembro do Shane Raglan. E eu me lembro também que tive uma discussão com o Shane Raglan e lembro que o Trent deixou claro para o Shane que foi ele quem dedurou ele. Foi esse o motivo. Foi tão insignificante. Sabe, o motivo, a razão. A pessoa que fez isso foi tudo tão insignificante. O Matt, provavelmente, ficou tão chocado quanto todos nós. O Shane guardou rancor por 3 anos. E ele morava na rua do Trent na época do assassinato. Ele viu que o Trent estava dando uma festa. Subiu na moto com um rifle, atirou nele e voltou para casa. O que mais me assombra é que quando eu vim aqui, eu cheguei a comprar uma cerveja para ele. E ele me olhava nos olhos 2 ou 3 vezes por semana por anos. E ele tinha matado alguém.
Eu só queria apagar esse cara. Apagar ele da face da terra. Nós precisávamos de mais do que a palavra de uma ex-namorada. Aí, em 13 de julho de 2000, Shane Raglan concordou em encontrar Amy Lloyd no aeroporto Bluegrass, e ela estava usando uma escuta. Alguma coisa tem me incomodado. Alguma coisa que você me disse tem muito tempo. E que eu gostaria que você nem tivesse dito. Preciso saber como você se sente sobre isso agora. Eu me arrependo. Amy Lloyd é certamente uma das mulheres mais corajosas que eu já conheci na vida. Trent? Esse era o nome, não era? Você pensa nisso? Penso, mas eu tô desconfortável agora, só de falar nisso. Deixa eu te perguntar, você não tá armando pra cima de mim não, né? Eu nunca contei pra ninguém. Eu fiquei com raiva dele. Tomei a decisão errada. Não tem nada que eu possa fazer agora, entende? A vida continua. É muito difícil ouvir ele falar porque ele não tá ligando. É como se ele tivesse quebrado só uma janela. Mas ele tirou uma vida. O jeito que ele fala é muito indiferente. Acho que prenderam ele logo depois disso. Quando eu fiquei sabendo, eu pensei que ele ia passar o resto da vida na cadeia. Ele vai pagar pelo que fez ao nosso amigo. Mas não foi isso que aconteceu. Todos querem que o assassino seja levado à justiça. Infelizmente para os amigos do Trent, a história não termina aí. Ali, o número 5 sou eu fazendo o touchdown da vitória. Pois é. E eu vou te falar, foi como se o Trent dissesse, vem aqui, porque aquilo abriu, cara, feito um buraco na minha frente. E eu corri por aquele buraco e marquei o touchdown. O fato dele ter sido tirado de nós tão cedo, eu vou te falar, a gente nunca vai esquecer aquilo. Muitas vezes me pergunto se estamos colocando o Trent num pedestal porque éramos muito jovens quando ele morreu. Se por causa da tragédia, estamos fazendo ele parecer uma pessoa maior do que ele foi. E rapidamente eu percebo que isso não é verdade. É muito raro o tipo de pessoa que ele era. Julho de 2002. 8 anos depois do assassinato, nós tivemos que testemunhar. E foi difícil ter que olhar nos olhos do assassino. O júri considera o réu culpado de homicídio doloso. Shane Raglan pegou 30 anos. Raglan, culpado. No final, a gente se sentiu muito bem por ele ter sido condenado, porque aquele capítulo precisava terminar. Não esqueça o Trent. 4 anos depois. Ele voltou ao noticiário. Ele recorreu. Suprema Corte ordena novo julgamento para Raglan. Pensei que tudo estivesse acabado e que eu poderia ter uma vida normal. Mas nós teríamos que voltar à estaca zero. Quando eu soube do recurso, fiquei completamente maluco. Novo julgamento possível pelo assassinato de estudante. A perita forense mentiu no depoimento. E eu não devia dizer isso, mas não foi certo. Não se comete erro em perícia forense. Está escrito na declaração que ela mentiu e não que a perita cometeu um erro. Foi prometido a Amy Lloyd que ela não seria envolvida para sua própria segurança. Portanto, não houve escolha, a não ser permitir que ele aceitasse um acordo com uma acusação menor. Por isso, em 2007, ele se declarou culpado de homicídio culposo e recebeu uma pena de 5 anos, que era o tempo que ele já tinha cumprido. Assistimos ao noticiário e foi um soco no estômago. Essa foi a pessoa que assassinou intencionalmente outro ser humano. Eu pensei, Detetive Evans, eu preciso me preocupar com a minha família? Preciso ter cuidado? Será que ele vai voltar e se vingar de nós? Porque todos nós testemunhamos contra ele.
Eu segui com a minha vida. Eu tinha me casado há pouco tempo e um dia o meu marido, na época, disse: vamos até o lago. Então, pegamos o nosso barco e, junto com alguns amigos, nos divertimos muito, nadando, ouvindo música e dançando. E, de repente, na água, eu dou de cara com o Shane Raglan. E ele estava muito feliz. Quando o Shane me viu e olhou nos meus olhos, ele também soube quem eu era. Por um minuto, eu senti medo. Mas então uma onda de raiva tomou conta de mim e eu pensei, eu consigo lidar com ele. Me senti tão forte e poderosa naquele momento. Mas eu pensei que se eu estava encontrando ele aqui na minha cidade natal, eu poderia encontrá-lo em qualquer lugar. Todos nós meio que trocamos mensagens sempre que ouvimos o nome dele. Tudo pode acontecer com Shane Raglan. 5 anos após a libertação de Shane da prisão. A gente ouviu uma história sobre ele estar bêbado, voltando de Cincinnati e sofrendo um acidente. Ele tá numa cadeira de rodas. Eu pensei, o karma tá acabando com ele. Agora ele tá pagando pelo que fez. Eu jamais desejaria isso a ninguém, mas ele mereceu. Tenho raiva por ele ainda ser uma pessoa livre e não estar preso. Ele pode viver a vida dele, o Trent não pode. Eu pensei que talvez, depois de tanto tempo, eu não me emocionaria tanto com essa história. Eu tenho saudade. Ele me mudou como pessoa, sem dúvida. Hoje eu valorizo muito mais a vida. Eu não percebia como ela é preciosa. Hoje eu sei que cada dia é uma bênção. Como é que você tá? Faz tanto tempo, que saudade. Que bom ver você. Quando é que você chegou? Ontem. Eu adoro que estejamos aqui fazendo isso por ele. Nós sempre nos amaremos. E o Trent causou isso. Eu te amo. Também te amo. Eu acho que o Shane se acha acima da lei. Acho que ele continuará nesse caminho de imprudência, de machucar as pessoas, ameaçar pessoas, perseguir pessoas e matar pessoas. Até que, talvez, ele seja morto ou então vá para a cadeia. Acho que até hoje ele ainda é uma pessoa imprevisível e não se sabe do que ele é capaz. Versão brasileira, DPN Santos.